Prezados, bem-vindos à aula 2, parte 2 de Introdução à Álgebra. Hoje para fazer o fechamento do capítulo 4 do nosso livro-texto, destinado a uma breve introdução dos números complexos. Aqui nós vamos fechar falando de potências de i e de raiz quadrada de números negativos. Começando com as potências de i, nós vamos definir que todo número complexo z elevado a zero é igual a 1, e como foi admitido que i é a raiz de menos 1, vem que o i elevado a zero é igual a 1, que i elevado a 1 é igual a i ao quadrado é igual a menos 1, i ao cubo vai ser igual a menos i. E a partir daí nós começamos a ter repetições. O i elevado a 4 é i ao quadrado vezes i ao quadrado, que é igual a 1, então voltou no resultado lá do i elevado a zero. O i elevado a 5 vai ser igual a i, então ele é igual ao i elevado a 1. O i elevado a 6 é igual ao i elevado a 2, que é menos 1. E o i elevado a 7 é o i elevado a 3, ambos iguais a menos i. E se esse processo continuar, essa repetição desses quatro primeiros valores, 1, i, menos 1 e menos i, continua acontecendo. E, portanto, eles são os únicos quatro valores distintos para potências de i. Percebam, além disso, que aqui, se nós dividirmos o 4 por 4, o resto é zero, e é o mesmo expoente aqui. Se nós dividirmos o 5 por 4, o resto da divisão é igual a 1. E i elevado a 5 deu o mesmo resultado de i elevado a 1. O resto da divisão de 6 por 4 é 2, e o resultado da potência i elevado a 6 é o mesmo da potência i elevado a 2. 7 dividido por 4 deixa resto 3, e o resultado de i elevado a 7 é o mesmo de i elevado a 3. Então, nós percebemos que, para calcular qualquer potência i elevado a n, basta que nós igualemos essa potência ao resultado de i elevado a r, sendo r o resto da divisão desse expoente n por 4. Então, percebam que, se for necessário efetuar a soma dessas duas potências de i, por exemplo, nós podemos apenas dividir cada um dos expoentes por 4 e encontrarmos os restos. Como 231 dividido por 4 deixou resto 3, e 341 dividido por 4 deixa resto 1, significa que i elevado a 231 é igual a i elevado a 3, e que i elevado a 341 é igual a i elevado a 1. I elevado a 3 nós já sabemos que é igual a menos i elevado a 1 também sabemos que é igual a i, menos i mais i igual a zero. Então, qualquer potenciação de expoente inteiro não negativo, basta que nós façamos a divisão dos expoentes por 4 e consideremos que cada potência é igual àquela potência com expoente igual ao resto obtido na divisão por 4. Já a raiz quadrada de um número negativo pode ser pensada da seguinte forma. Pegamos aqui um menos a pertencente aos reais, sendo a um número positivo, deixando claro que essa notação foi utilizada apenas para ficar evidenciado que o menos a, de fato, representa um número negativo. Percebam que raiz de a vezes i ao quadrado vai ser raiz de a ao quadrado, que é a, já que o a é positivo, e i ao quadrado é menos 1. Então, raiz de a vezes i ao quadrado tem como resultado menos a. O mesmo acontece para menos raiz de a vezes i ao quadrado. Como esses dois valores, como esses dois números complexos, têm essa propriedade que ambos ao quadrado resultam em menos a, nós dizemos que as raízes quadradas de menos a são esses dois números complexos, raiz de a i e menos raiz de a i. A consideração desses dois resultados como raízes quadradas de menos a vem do fato de que o teorema fundamental da álgebra garantir que todo número complexo tem exatamente n raízes enésimas. Então, se eu estiver procurando a raiz cúbica, eu tenho certeza que eu vou encontrar 3 raízes. Se a raiz for a raiz quinta, eu vou obter 5 raízes. Nesse caso, como queremos raízes quadradas, vamos ter 2 raízes, que são aqueles números complexos que, ao quadrado, geram menos a. Então, para calcular a raiz quadrada de menos 25, os resultados serão 5i e menos 5i. Por quê? Basta que nós façamos a raiz quadrada de a, sendo a um número positivo,
Então, o positivo aqui de menos 25 vai ser 25. Então, raiz de 25i e menos raiz de 25i. A raiz de 25 é 5, então ficamos com mais ou menos 5i. Ou seja, é um conjunto formado por dois complexos, e são eles 5i e menos 5i. A partir dessa ideia, nós conseguimos calcular as raízes de qualquer equação quadrática com delta negativo. Então, para essa equação quadrática, lembrando que o delta é b2 menos 4ac, sendo a o coeficiente do x ao quadrado, o b o coeficiente do x e o c o termo independente, nesse caso nós teremos que o a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 5. Fazendo as substituições e calculando, obtemos delta igual a menos 16, que é negativo. A raiz de menos 16, ou as raízes quadradas de menos 16, são mais ou menos a raiz de 16, que é 4, vezes i. Então, as raízes são mais ou menos 4i. Nós sabemos que as raízes de uma equação quadrática são dadas por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como aqui já aparecem o mais e o menos, é comum considerarmos apenas o mais 4i como raiz de menos 16, porque nós vamos substituir aqui e os sinais já aparecem aqui nas equações. Então, substituindo, nós vamos ter menos 2 mais 4i sobre 2 e menos 2 menos 4i sobre 2. O 2 do denominador nas duas frações pode simplificar com os dois termos dos numeradores, obtendo que o x1 é menos 1 mais 2i e que o x2 é menos 1 menos 2i. Vamos encontrar agora as raízes dessa nova equação quadrática. O a é menos 2, b menos 8 e o c menos 20. Fazendo as substituições e calculando, obtemos que o delta é menos 96 e, portanto, negativo. A raiz de 96 pode ser encontrada fazendo-se a fatoração de 96. Raiz quadrada de 2 elevado a 4 é 2 ao quadrado, que é 4. E aqui na raiz continua tendo 2 vezes 3, que é 6. Então, a raiz de 96 é 4 raiz de 6. Vamos considerar que a raiz de menos 96 é 4 raiz de 6 e, já que os sinais de mais e de menos aparecem aqui nas equações das raízes. Fazendo as substituições, o menos b vai ser 8, mais raiz de delta vai ser 4 raiz de 6i, menos raiz de delta vai ser menos raiz de 6i. 2 vezes a, o a é menos 2, então vai ter menos 4 no denominador, que também pode simplificar com cada um dos termos dos dois denominadores. Então, o x1 é menos 2 menos raiz de 6i, e o x2 é menos 2 mais raiz de 6i. Ficamos por aqui então, pessoal. Terminamos o capítulo 4 do livro texto. Espero que tenham gostado, entendido, e aguardo vocês na próxima aula do canal.